Quando falamos de mangás ecchi pesadão, eu acho que poucas pessoas vão citar Makikomarete Isekai Teni, já que não é uma obra muito popular, mas com certeza tem algumas trufas escondidas. E ter um echizão pesado já é uma grande trufa de qualidade. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Isekai Teni começa com o nosso protagonista em mais um dia escolar normal, nos mostrando que o Kyosai estava bastante animado para comer durante o intervalo. E eu falo isso porque, como ele esqueceu sua lancheira em casa, uma colega de classe acaba oferecendo um pouco de comida para ele, já mostrando que a heroína aparentemente estava interessada no protagonista. E vale ser mencionado também que o autor quis deixar logo de início uma palhinha do ecchi que nos espera nesse mangá, já que ele colocou um ângulo de câmera bem sus para essa heroína. No entanto, o imbecil do Kyosai acaba recusando a princípio a boa vontade da Miu, falando que não queria estar em dívida com outra pessoa, mostrando que aparentemente ele tem um pouco da síndrome da quinta série, mas eu posso relevar isso porque não é no nível do Seed Kageno, pelo menos não é nesse nível. Com até mesmo os amigos do Kyosai falando para ele ser gentil com a Miu e aceitar a comida dela. E no momento em que o protagonista e seus amigos estavam reunidos durante o intervalo, eles acabam sendo invocados para outro mundo, para um mundo de fantasia mais especificamente, com isso encerrando o primeiro capítulo. E sim, é uma obra de fantasia padrão, onde o Kyosai e seus amigos foram invocados para serem os heróis desse novo mundo, nos mostrando que o rei Holos e sua filha foram as pessoas que os invocaram, com o rei pedindo que eles derrotassem o rei demônio e também o deus da punição. Então pelo menos dessa vez não é só o rei demônio, tem realmente um algo a mais com esse deus da punição. Sendo que o Kyosai até pergunta se eles poderão voltar a seu mundo original, mas segundo as palavras do Holos, não existe uma forma de fazer isso por enquanto. E nesse momento também temos a apresentação da Verus, que é a filha do rei, agradecendo a compreensão rápida da situação e por manterem a calma, vendo que o rei parece ser uma boa pessoa. E por falar na Verus, provavelmente eu vou ter que censurar o traje dela nesse mangá, já que o autor gosta de deixar as coisas bem visíveis, e o YouTube simplesmente não gosta disso, não gosta do famoso ecchi de cultura, não tem muito que eu possa fazer a respeito disso. Mas bem, a Verus até fala que ela cometeu um erro por ter invocado mais pessoas do que deveria. E quem você acha que foi o erro? Claramente foi o nosso querido protagonista, obviamente. Onde eu até vou estar mostrando em tela os status do Kyosai para vocês terem uma ideia em comparação com os amigos dele. Mas beleza, mesmo sendo um completo de um inútil, no capítulo 3 o Kyosai acaba indo junto com seus amigos para um campo de treinamento para derrotar alguns monstros, já que eles precisavam treinar e conhecer o básico. Com o coitado do protagonista mal conseguindo carregar uma espada até o local, para tu ter uma ideia do quão fraco ele é. O problema nessa parte é que a Miu é atacada por um monstro de lama, com o protagonista conseguindo salvá-la, mas não a roupa dela. Infelizmente eu vou deixar um F aqui pra roupa da heroína, certamente é uma cena muito triste, né? Mas deixando o ecchi de lado, em um momento de descuido, o Kyosai acaba sendo atacado pelo monstro de lama e desaparecendo junto com ele, e assim acaba o terceiro capítulo. E sem qualquer enrolação, capítulo 4. Nesse início de capítulo, podemos ver que o protagonista foi teletransportado para um templo que tem um computador, sendo algo bem específico, mas vamos apenas seguir o roteiro, né? E aparentemente, esse computador deu algumas habilidades roubadas para o Kyosai, além de teletransportar ele novamente para outra região pré-programada, onde até estarei mostrando para vocês o novo sistema de habilidades dele, que teve um aumento considerável em comparação com o início do mangá. Com isso, o Kyosai acaba avistando alguns homens perseguindo uma carruagem, o que levou o protagonista a usar seus poderes de vento para criar um redemoinho e salvar o suposto comerciante, que na real era um comerciante de escravos. Aí tu já viu aonde isso vai levar, né? E como agradecimento por ter salvado ele, o comerciante falou que poderia fazer um desconto para o Kyosai, oferecendo uma garota bestial, e além disso dando uma carona a ele até a cidade mais próxima. Com a introdução do capítulo 5 sendo com eles chegando a essa cidade, onde o Spitz, que é o comerciante, preparou um quarto para o Kyosai e a Misha, que é a primeira heroína aqui neste harém, que literalmente foi adquirida pelo protagonista.
Sobre a Misha, ela é descrita como uma maga que usa o atributo de terra, onde ela havia sido vendida pelo próprio pai ao comerciante. E claro, o Kyosai não iria apenas se aproveitar dela nesse momento, ele oferece roupas novas a ela e também fala pra Misha aproveitar o banho. No entanto, para nós leitores não ficarmos sem o etizão necessário, a Misha se oferece para pelo menos lavar as costas do protagonista, com ele aceitando isso obviamente. A heroína até se oferece realmente para fazer o ato carnal, mas o nosso exemplo de cavalheiro falou que não era o momento ideal. Ela não era mais uma escrava e não precisava fazer o que ela não quer. Mas sim, o Kyosai por dentro tava doido pra mandar ver, essa é a mais pura verdade. Pelo menos ele tem um mínimo de controle pra esse tipo de situação e eu respeito isso. E quando você acha que acabou por aí essa cena, a Misha, após colocar a nova roupa, ela toma a iniciativa e começa a beijar o Kyosai, assim terminando o capítulo 5 com a promessa de uma desvirginação, eu acho que eu posso chamar assim. Dito isso, o capítulo 6, que é o último capítulo do volume 1. E se vocês achavam que o protagonista já iria mandar ver nos primeiros capítulos, vocês estavam enganados, porque na hora que eles iriam fazer isso, a barriga da Misha acaba fazendo o famoso barulho "tô cagado de fome", assim cortando totalmente o clima dos dois. Com eles até aproveitando para conhecer a cidade e comer alguma coisa, onde os dois até quase são atacados por alguns caras, mas eles só foram confundidos com outros invasores, então não rolou nenhuma batalha realmente. O problema aqui é que quando o Kyosai e a Misha voltaram para o quarto deles, esses mesmos caras que tentaram atacar eles antes, acabaram emboscando a Misha quando ela estava sozinha e a sequestrando, terminando o capítulo 6 com o Kyosai perseguindo os sequestradores. E no capítulo 7 podemos ver que a heroína foi presa em um cativeiro, e que esses bandidos queriam usar ela para provocar o Kyosai, já que essas pessoas aparentemente eram as mesmas que estavam anteriormente atacando o comerciante de escravo, lá no capítulo 4. Sendo que nesse momento também temos a introdução da Leia, a companheira de cela da Misha, que também é uma garota bestial, onde elas até bolam um plano para tentarem escapar, e esse plano digamos que era distrair os guardas com as duas se beijando. O problema aqui foi que a Misha entrou demais na personagem, e com isso elas perderam a oportunidade de escapar na hora que os guardas entraram na cela para fazerem você sabe o que. Felizmente, nessa hora, o Kyosai acaba aparecendo e explodindo literalmente todo o esconderijo junto com os bandidos, enquanto salvava as duas heroínas. Com até mesmo a Leia se oferecendo para seguir junto com o protagonista desse momento em diante, já que ela preza muito pela força dos homens, o que fez ela gostar do Kyosai. Então é mais uma pra conta desse harém. E assim encerramos mais um capítulo. E não só o capítulo, mas encerrando o vídeo por aqui também. Já deu pra vocês terem uma boa noção da introdução da obra, onde podemos ver que aparentemente o protagonista pode dar orgulho se tratando de romance. Mas eu deixo avisado que tem algumas interações bem sus nessa história. Eu não diria que vai ter temas de traição e coisa do tipo, mas digamos que o protagonista é bem mente aberta com a pegação entre as heroínas, sabe? Então isso vai depender de cada um, só não esperem um romance certinho aqui nesta obra. Por outro lado, para quem busca eti vai ser um prato cheio com certeza absoluta. Vocês vão passar a raiva em alguns momentos, mas o etizão vai compensar um pouco. Ainda mais que o protagonista não tem um objetivo estabelecido nesse início da história, além da exploração e aventura. Enquanto vai formando aquele harém básico e usufruindo um pouco dele, né? Porque vai demorar pra ele fazer os finalmente, eu deixo isso avisado. No mais, era isso por hoje. Inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.